Boa noite a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos. Você que nos visita, se sinta também bem recebido, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Somos todos bem-vindos, né, queridos? Para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor fale aos nossos corações, transforme a nossa vida, nos alcance aqui nessa noite. Essa noite, gente, nós vamos vamos meditar aqui num livro que alguns conhecem essa história, mas nem sempre a gente ouve com tanta frequência pregações sobre esse livro, o livro de Esther. Convido você então a abrir sua Bíblia no Antigo Testamento, o livro de Esther. Uma história muito profunda da palavra de Deus. A gente não vai ter como, pelo tempo aqui, não vamos ter como passear por toda essa história. Convido você, deixo esse convite, esse desafio para que você, em casa, com mais calma, leia os detalhes dessa história que é tão bela, tão bonita, cheia de reviravoltas. E o texto que nós vamos ler se encontra no meio do livro, num momento decisivo nessa história. Esther, capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4 desse livro. A gente vai fazer a leitura e, em seguida, vamos orar mais uma vez. Todos acharam? Esther, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora,
de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, veja bem, queridos, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós bendizemos o teu nome, Pai, pela tua palavra que foi lida agora, e rogamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, que o Senhor ilumine os nossos olhos, Pai, ilumine o nosso coração com a tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Que a tua palavra nos ilumine, nos dê entendimento, para que a gente guarde no coração, Pai, que as nossas vidas sejam transformadas para a tua glória, de glória em glória, Senhor, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Essa é uma história, de fato, queridos, muito cativante. Eu não sei se você conhece a história do livro de Ester. Esther, que se tornou rainha da Pérsia, rainha do reino da Pérsia, durante o reinado ali do rei Assuero. Ela que era judia e foi elevada até essa posição de rainha do reino da Pérsia, do Império Persa. Mas, ao contrário do que muitas vezes, da abordagem que muitas vezes se dá em algumas pregações, o personagem principal dessa história não é a rainha Ester, né? Continua sendo o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é o personagem principal dessa história, né? Às vezes, algumas leituras de influência feminista terminam dando uma ênfase exagerada em Ester, mas o texto ele não coloca o foco e o holofote nessa figura, né? Ela teve a sua importância, foi uma serva de Deus, mas ela não é a personagem principal. A gente vê o Senhor agindo aqui poderosamente nesse livro. E que eu vou querer fazer um exercício com você. Vou pedir para que você, ao longo da nossa pregação aqui, que você vá fazendo algumas perguntas ao texto. Porque esse capítulo que nós lemos, ele suscita algumas perguntas. Ele requer que você faça algumas perguntas para que você possa entender. E eu vou deixar de tarefa de casa para que você leia o restante do livro. São 10 capítulos apenas, para você entender e ver os tesouros desse livro da Bíblia, tá bom? Mas vamos perceber algumas perguntas que o texto nos leva a fazer. Primeiro, volte seus olhos aí para o verso 1. O verso 1 diz assim: quando soube Mordecai. Veja, primeira pergunta que nos ocorre aqui: quem é esse tal de Mordecai? Não é verdade? Quem é Mordecai? Os capítulos anteriores, se você voltar lá para os primeiros capítulos do livro, ele vai dar direções para a gente sobre quem é esse personagem. Mordecai, nos capítulos anteriores, ele é descrito como um servo de Deus, um judeu. Ele é judeu, esse nome diferente. Não se sabe ao certo a origem, mas sabemos que ele é um judeu da tribo de Benjamim. Acredito que no capítulo 2 é explicado essa origem do Mordecai. E ele foi um dos judeus, um dentre os israelitas, que foi levado para a Babilônia. Não que ele tenha nascido lá na época de Nabucodonosor, e ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia, mas ele já nasceu depois. Ele é desses judeus que foram levados para a Babilônia, nascido já no contexto do cativeiro, e era um judeu, um homem de Deus, um servo de Deus, mas que vivia em exílio, vivia nesse exílio, agora sob o domínio do Império Persa. O Império Babilônico caiu e agora sob o Império Persa,
esse judeu Mordecai estava ali vivendo na cidade de Suzã, certo? E o Mordecai, ele era primo de Ester. Ele era primo de Ester, possivelmente um primo bem mais velho. E o que é que aconteceu? Se você voltar lá para os capítulos anteriores, depois você pode dar uma conferida, o texto diz que Ester perdeu o pai e a mãe. O pai e a mãe de Ester morreram. Eles eram tios, o pai de Ester era tio de Mordecai. Ou seja, se ele era tio de Mordecai, Ester e Mordecai eram primos, né? Quando o pai e a mãe de Ester morreram, esse primo, que possivelmente era mais velho, assumiu Ester como a sua filha adotiva e ficou criando Ester como sua filha. Entende? Então, ele era primo de Ester e se tornou um pai adotivo para essa moça, que cresceu, se tornou uma jovem muito bonita e que depois se tornou rainha por um agir de Deus ali, muito soberano. Essa moça dos judeus foi transformada, tornou-se rainha do reino da Pérsia. Ok? Então já sabemos a resposta para a nossa primeira pergunta. Quem era Mordecai? Era esse homem que se tornou pai adotivo de Ester. Mas o verso 1 continua dizendo: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, e aí o texto nos diz um gesto que ele fez. O que é que ele fez? Rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Esse gesto dele, essa atitude dele, que é uma atitude muito conhecida, certamente você deve lembrar de outros personagens do Antigo Testamento que fizeram coisas parecidas, de rasgar a sua roupa, rasgar as suas vestes, trocar as suas vestes comuns por uma roupa de pano de saco, né, um tecido grosseiro, pano de saco, pegar poeira, pó do chão, poeira, colocar em cima da cabeça. E esse era um gesto que, para o judeu, tinha muito simbolismo. Vou dizer apenas um exemplo, que você conhece muito bem a história também, do livro de Jó. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Levanta a mão aí, para eu saber. Tem um termômetro aqui. Jó, quando ele perdeu a sua família, quando aconteceram aquelas tragédias ali com Jó, que ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, todos os filhos morreram num só dia. Jó fez exatamente esse gesto aqui, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e jogou cinzas na cabeça, né? Esse gesto, querido, é um gesto, é uma descrição típica do Antigo Testamento de uma atitude de lamento. As pessoas faziam isso quando eles estavam em profunda tristeza, numa profunda postura de lamentação. É a descrição típica do lamento no Antigo Testamento. Esse, portanto, não era um gesto religioso, não era uma encenação externa, mas era algo cheio de significado, era um gesto simbólico que expressava tristeza. Olha quanta coisa esse gesto de rasgar as vestes e colocar cinzas na cabeça, o que é que isso expressava? Tristeza, aflição, indignidade. A pessoa estava ali numa postura indigna, ela trocava suas belas roupas e se rasgava, colocava roupas rústicas, pano de saco, jogava poeira, pó na cabeça, cinzas na cabeça, expressando indignidade, suplicando a Deus, suplicando o favor de Deus. Era uma atitude de humilhação. Muitas vezes expressava também arrependimento, pranto. Não era qualquer circunstância que levava alguém a ter essa postura, essa atitude, esse gesto, mas era um pranto por circunstâncias muito trágicas. Um outro personagem que fez isso foi Davi, né, quando ele estava ali clamando pelo seu filho, que é fruto do seu adultério e que terminou morrendo. Davi também ficou ali em jejum. E outros personagens mais do Antigo Testamento fizeram exatamente esse gesto aqui,
né, de uma tristeza profunda diante de circunstâncias trágicas. Então, Mordecai é dito para a gente, logo no primeiro verso, que ele faz isso. Ele clamou também com grande amargor, é o que o texto nos diz, veja. Saindo pela cidade, verso 1, Mordecai clamou com grande e amargo clamor. Veja, essa ênfase que é dada, ele clamou com um grande e amargo clamor. No hebraico, isso quer dizer que ele clamava. Imagina essa cena, uma pessoa vestida assim, jogando pó e cinzas na cabeça, clamando em voz alta, com grande clamor, clamando em voz alta, lamentando, chorando, pedindo e suplicando a Deus em voz alta, com amargo clamor. Essa palavra amargo é a mesma palavra que se encontra lá no livro de Ruth, quando diz que Noemi trocou o seu nome por Mara. Essa palavra Mara significa amargura. Então, em resumo, Mordecai era alguém que estava ali com esse gesto, que estava expressando a profunda e amarga tristeza do seu coração por alguma coisa que aconteceu. Esse não foi um gesto vazio, como eu disse, não é uma encenação, não é um teatro que ele está fazendo. Mordecai estava externalizando o seu estado de alma nessa postura, e ele se humilhou e clamou fortemente a Deus. Saiu pela cidade clamando porque a sua alma estava profundamente entristecida. E aí, outra pergunta aparece para a gente, né? Por que razão ele estava assim? Na verdade, é a pergunta natural. Por que razão Mordecai fez todo esse gesto, estava com esse clamor no coração? E o texto diz para nós, ainda no verso 1 aí, quando ele soube tudo o que se havia passado, né? Por que ele ficou desse jeito? Porque ele teve uma notícia. Qual foi a notícia? O que é que ele soube? O que é que se passou para que ele estivesse assim, né? Essa é uma outra pergunta que naturalmente o texto nos faz, né? O que é que se passou para que Mordecai ficasse tão entristecido e clamasse a Deus, se humilhando de tal maneira? Volte então os seus olhos, necessariamente a gente precisa voltar para o capítulo anterior. Volte seus olhos aí para o capítulo 3. O capítulo 3 de Esther nos revela então que o rei da Pérsia, o rei Assuero, persuadido, convencido, instigado por um outro personagem, o amalequita Amã, preste bem atenção nesse nome, Amã. Convencido por Amã, o rei Assuero, ele faz um decreto. E esse decreto foi algo terrível. Foi um decreto terrível para os judeus. Esther, capítulo 3, veja aí o que diz, os versos 12 até o 14. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Esse decreto foi divulgado em todos os domínios do Império Persa, na sua própria língua. Os correios da Pérsia enviaram esse decreto para chegar em todas as províncias do reino da Pérsia. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Ou seja, esse decreto foi emitido da capital, chegou até as províncias com a chancela real, com a chancela e a autorização do rei. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios. Veja que coisa interessante, já tinha correios naquela época, né? A diferença é que os correios lá da Pérsia funcionavam, os do Brasil não funcionam tão bem, né? Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei. E aí, a partir de agora, a gente vai ver o teor desse decreto. O que é que dizia o decreto do rei Assuero? Para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13
do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Veja, são expressões aqui muito parecidas, quase sinônimas uma da outra, né? Para que se destruíssem, matassem e aniquilassem. Por que o autor bíblico está usando tantas expressões que são praticamente sinônimas? Porque ele quer enfatizar a gravidade desse decreto. Não era uma matança qualquer, que por si só já seria algo grandioso, mas era de fato uma aniquilação dos judeus, né? Esse homem, Amã, instigou o rei Assuero a decretar a aniquilação, a destruição total dos judeus. Não apenas dos homens adultos, mulheres e adultos, mas também dos moços, dos velhos, das crianças, todos no mesmo dia. Verso 14 ainda do capítulo 3 diz assim: tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Agora era lei, baixada lá da capital, com o anel do rei, selado pelo rei, de que em todas as províncias se aniquilassem os judeus nessa data que foi marcada. Em poucos dias, isso deveria ser executado. Essa é a razão pela qual esse homem de Deus, Mordecai, ele está aqui profundamente entristecido, jogando cinzas na cabeça, com as suas roupas rasgadas, e ele está suplicando ao Senhor, ele está numa postura de luto, de lamento, por causa disso que iria acontecer. Mas não apenas Mordecai, queridos. Volte agora para o capítulo 4, nosso capítulo da leitura de hoje. Não apenas Mordecai, mas no verso 3, diz assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, esse decreto que foi chegando lá pelo correio, e a sua lei, havia entre os judeus o quê? Grande luto, com jejum e choro e lamentação. E veja, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza também. Então, o povo de Deus ali entrou em luto e clamou e chorou diante de Deus, e esse choro era profundo, né? Às vezes, pela distância cultural, é difícil a gente entender esse gesto, né? É estranho para nós, brasileiros, século XXI, essa história de rasgar a roupa, jogar as cinzas na cabeça, mas esse era um gesto de muito significado para os judeus que estavam ali lamentando e clamando fortemente a Deus, com jejum, com choro, com lamentação. Eles ali, queridos, estavam apresentando sua dor ao único que podia ser por eles nesse momento, né? Enquanto que o rei, a autoridade máxima, estava chancelando esse decreto aí para a aniquilação dos judeus, a única solução para eles agora poderia vir do alto, poderia vir do Senhor. E eles então clamam ao Senhor. O povo de Deus ali está clamando ao Senhor. Mas veja, outra pergunta nos aparece nesse momento. Mas por que esse tal de Amã, que era um amalequita, por que esse Amã, ele instigou o rei Assuero a emitir esse decreto? O que é que motivou essa pessoa chamada Amã a pedir que o rei fizesse esse decreto de aniquilação dos judeus? E o capítulo 3, vamos voltar de novo para o capítulo 3, ele nos revela a causa disso. Por que esse decreto foi emitido? Por que Amã pediu ao rei que decretasse a aniquilação dos judeus? Esther capítulo 3, dos versos 2 ao 6, vai nos revelar, queridos, que o rei Assuero, ele colocou esse homem chamado Amã num cargo alto no seu reino. Ele era um oficial da Pérsia e foi, como é que chama? Quando alguém na empresa sobe de cargo, me fugiu a palavra agora, foi promovido, né? O rei Assuero promoveu Amã a um posto elevadíssimo, um cargo de honra, né? De muito status ali na Pérsia. E esse cargo de destaque
diante desse cargo, todo mundo na Pérsia deveria se curvar em reverência, em honra, né? Aquela coisa bem do mundo oriental. Quando Amã estivesse passando, ele agora que era um alto oficial do rei da Pérsia, quando ele estava passando ali nas ruas da cidadela de Suzã, nas províncias do reino da Pérsia, todo mundo deveria fazer o quê? O que é que se deve fazer a um alto oficial do rei da Pérsia? Todo mundo deveria se curvar em reverência, em honra a esse homem Amã. Mas veja o que diz então o capítulo 3, versos 2 a 6. Volte seus olhos aí para o texto. Capítulo 3, do 2 ao 6. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, o que é que diz aí? Não se inclinava. Aquele judeu, o pai adotivo de Ester, não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, Mordecai não estava dando ouvidos para eles, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era o quê, queridos? Judeu. Mordecai tinha dito que era judeu, que não se prostrava diante de Amã, não ia se curvar diante de Amã, mesmo com o decreto do rei, mesmo assim ele não ia se curvar, porque ele era judeu. Dia após dia, os outros funcionários diziam: rapaz, por que tu não se prostra diante de Amã? Por que tu não se curva? Por que tu não reverencia ele? Mas ele não fazia. Dia após dia, todo mundo se curvava. Quando Amã passava, Mordecai ficava de pé. Por que tu não faz isso, Mordecai? Porque eu sou judeu. Onde é que nós paramos, queridos? Verso 5 agora. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então veja, Amã, diante dessa insolência de Mordecai, dessa recusa de Mordecai em se curvar, ele ficou com raiva, com muita ira, não apenas contra Mordecai, mas contra todo o povo judeu que, segundo informaram, era o povo de Mordecai. E por isso ele não se curvava. A desobediência, queridos, de Mordecai em não se curvar diante de Amã trouxe sérias consequências para ele e para todos os judeus do Império da Pérsia, certo? Já quando a gente toma uma decisão, né, e essa decisão traz consequências para a nossa vida, isso já impacta bastante, né? Mas quando uma decisão nossa traz consequências para outras pessoas e para um povo inteiro, você já imagina o que é isso? Essa recusa de Mordecai em se curvar trouxe consequências para todo o povo. Mulheres seriam mortas, idosos seriam mortos por causa dessa recusa dele. Crianças seriam mortas pelo decreto do rei por causa da recusa dele em se inclinar. Mas veja, Mordecai, ele sabia como as coisas funcionavam no reino da Pérsia. Aquilo não foi uma surpresa para ele. Ele tinha consciência, queridos, que ao se recusar a cumprir aquele decreto de se curvar diante de Amã, isso teria consequências para ele, era arriscado fazer isso. Ele sabia como as coisas funcionavam no reino da Pérsia. Eles sabiam que aquele ali era um ambiente controlado, não era um ambiente de liberdade, de democracia. Aquele era um ambiente rigidamente controlado. As pessoas não podiam fazer as coisas como elas queriam.
A vida das pessoas era extremamente regulada conforme a vontade do rei. Infringir qualquer decreto real era um risco de pena de morte. E ele tinha consciência disso. Ele não se recusou de forma irrefletida. Ele sabia que aquilo ali poderia ter consequências. Talvez ele não imaginasse que a consequência ia ser tão violenta, um alcance tão grande, ia gerar a morte de tantos outros irmãos compatriotas seus, né? Mas que teria consequências, ele sabia. E aí, outra pergunta me ocorre, talvez a você também. Se ele sabia, se ele tinha uma noção que descumprir aquele decreto poderia ter consequências graves, a outra pergunta que nos ocorre é: por que razão Mordecai decidiu não se curvar sob nenhuma circunstância diante de Amã? Por que todos os outros funcionários se dobravam e Amã não se curvava? Os estudiosos chamam a atenção, queridos, para uma antiga desavença, uma antiga briga que existia entre os amalequitas e os israelitas, certo? Não existia, como alguns intérpretes acreditam, que Mordecai não se curvou simplesmente porque ele era judeu e se curvar seria um ato de idolatria, de quebra do primeiro e do segundo mandamento. Tem alguns intérpretes que acham isso. Mas, em outras passagens do Antigo Testamento, a gente vê que outros homens e mulheres de Deus se curvavam em reverência a figuras de autoridade. Isso não era visto pelos judeus como uma quebra do mandamento. Então, não foi esse o motivo que impediu Mordecai de se curvar diante de Amã. Mas os estudiosos, eles concordam, em boa parte eles concordam que a recusa dele está mais ligada a uma antiga desavença, uma antiga briga que existia entre os judeus e os amalequitas. Essa briga era tão antiga, esse conflito entre judeus e amalequitas era tão antigo que era da época do Êxodo, da época de Moisés, da época de Josué. Amã, ele é descrito no capítulo 2, ele é apresentado como um representante dos amalequitas. É dito sobre ele, Amã o Agagita. Agagita é exatamente uma associação ao rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Amã era um descendente dos amalequitas, enquanto Mordecai, como israelita, como um judeu, ele era da tribo de Benjamim. Depois você pode voltar lá para o capítulo 2 e ver essa descrição. Ele era um judeu benjamita da tribo do rei Saul, que era filho de Quis, né? E tudo isso, é assim que é descrito Mordecai, assim que é descrito Amã. Um era descendente de Amalequita, o outro era judeu. Esses detalhes, que passam ali como detalhes no texto, eles são muito importantes para a gente entender essa história, para a gente compreender a gravidade, o motivo, o que motivou Mordecai a não se curvar diante de Amã. Eu peço então que você volte a sua Bíblia aí para o livro de Êxodo, para você ver acerca dessa desavença que eu estou mencionando aqui para você. Êxodo capítulo 17, queridos. Abra aí rapidamente comigo. Eu sei que vai ser um exercício aí de passar as páginas, mas eu gostaria muito que você abrisse Êxodo capítulo 17, dos versos 13 ao 16, para você compreender as fortes razões que levaram Mordecai a não se curvar diante do amalequita Amã. Êxodo 17, de 13 a 16, diz assim: E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Isso aqui é lá no Êxodo. Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o para Josué. Olha o que Deus disse sobre os amalequitas: eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou
haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então veja, Deus disse a Moisés, olha Moisés, eu vou apagar Amaleque e o seu povo da história. Vou apagar a memória deles. É para ser destruído. Sempre vai haver guerra de geração em geração do Senhor contra Amaleque. Veja, essa não foi uma decisão dos israelitas. Foi o próprio Senhor quem disse, eu não quero mais que esse povo exista. É para ser destruído. Isso lá a Moisés, Deus ordenou isso. Vá agora para 1 Samuel, capítulo 15. A gente vai ver os versos 1 a 3. 1 Samuel, já aqui no finalzinho ali do período dos juízes, alguns anos e anos depois desse episódio aqui com Moisés. 1 Samuel 15, de 1 a 3. Nesse período aqui, o povo de Israel já tinha pedido um rei, né, para ser igual às outras nações. E o rei que Deus deu foi Saul. Disse Samuel a Saul, versículo 1 do capítulo 15 de 1 Samuel. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Samuel está falando profeticamente aqui. Boca de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então veja a ordem que, da parte de Deus, Samuel dá a Saul. Olha, Saul, vai lá, destrói todos os amalequitas. E veja as semelhanças com o decreto de Amã, com o decreto do rei Assuero, lá no livro de Esther. Ele manda matar homem, mulher, meninos, até choca até a gente, né? Crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Depois a gente viu que o rei Saul, ele não obedeceu completamente essa ordem de Samuel. E Deus puniu a Saul. Mas perceba, queridos, que existiam razões fortes para esse judeu Mordecai não querer se curvar diante daquele amalequita. Entende? Essa não era uma birra, essa não era uma antipatia de Mordecai. Ele estava se recusando porque o próprio Deus rejeitou esse povo. O próprio Deus se considerava inimigo dos amalequitas. Como agora um servo do Senhor iria se curvar reverenciando, honrando um amalequita que Deus havia mandado destruir? Entende? Então, Mordecai, ele diz, eu não posso fazer isso. Eu não vou me curvar. Eu não vou me prostrar. E ele mantém ali. Por que, Mordecai, que você não vai fazer isso? Porque eu sou judeu. Percebe agora as razões que motivaram Mordecai a não se curvar? A recusa de Mordecai, queridos, em se curvar diante de Amã, não foi também sem significado. Ela foi motivada por convicção profunda, por fidelidade a Deus, por temor a Deus. Mesmo diante do risco de morte para ele, Mordecai decidiu não abrir exceções, não abrir concessões, não se curvar. Poxa, mas era só um gesto, né? No coração, alguns poderiam pensar assim, né? No coração você podia se curvar, mas no coração você não está honrando, né? Mas não é assim que funciona no reino de Deus, né? É integridade. Os gestos e a forma, elas contam e pesam diante do Senhor, né? E Amã se manteve firme ali, Mordecai se manteve firme, não se curvou diante de Amã. O verso 2, então, nos diz, volte lá para Esther, vamos voltar para Esther, capítulo 4. No verso 2, então, diz assim, chegou até a porta do rei,
porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então perceba, queridos, nesse contexto lá da Pérsia, é como se existissem dois universos. Um universo era aquele que estava dos portões do Palácio Real para fora, nas ruas da cidade. Todos os judeus estavam perplexos com esse decreto. E Mordecai estava ali nas ruas da cidade, lamentando e chorando, com pano de saco. Mas por causa desse pano de saco, existia uma lei que não permitia ele passar dos portões para dentro. Ninguém vestido de pano de saco poderia entrar no palácio desse jeito, porque o palácio estava lá na tranquilidade, no conforto. Ninguém vestido daquela forma poderia entrar nos palácios e nos portões do rei Assuero. No verso 4, então, Esté, a partir do verso 4, então, as servas de Esté e os eunucos, eles vêm avisar para Esté, e Esté, então, manda enviar roupas para Naamã, para Mordecai, para dizer para ele entrar, né? Ele não podia entrar até onde ela estava, dentro do palácio, com aquele com os trajes daquele jeito. Então ela manda roupas para ele. Ele recebe essas roupas? Ele aceita trocar de roupa para entrar e falar com Esté, com a rainha Esté? Não. Ele diz, eu vou ficar assim. Não, recusou a roupa. Vou ficar com pano de saco, vou ficar com cinza. Jogou mais cinza. Eu acho que ele jogou mais cinza ainda na cabeça, né? Vou ficar aqui com pano de saco e cinzas. Aí as servas voltam para dizer, olha, dona rainha, ele não quer a roupa não. Ele está lá, lamentando e chorando ainda. Versos 5 ao 9, então. Então, Esté chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lidera, e ordenou que fosse até Mordecai para saber por que daquilo, né? Qual era o seu motivo. E aí fica essa comunicação, sempre Esté mandando um servo que vai lá, esse Ataque vai, e Mordecai fala tudo para esse servo de Esté. Conta toda essa história que a gente acabou de ver aqui. O que é que o rei tinha decretado, por quê, o que é que tinha acontecido, que ia matar todo mundo no dia tal, ia matar criança, mulher, menino, jovem, adulto, idoso, ia morrer todo mundo. Mas ele conta tudo isso para Esté, Mordecai, intencionalmente, ele quer que o servo volte lá para Esté e diga para ela tudo isso, faça ela saber o que está acontecendo, ela mesma, que era judia, e ele tinha um motivo para isso. Ele tinha um objetivo, ele queria fazer ela saber com um objetivo. E o verso 8 é que diz para a gente que o objetivo era esse. Veja só, para que o mostrasse a Esté, acompanha aí no verso 8, e a fizesse saber. Veja o propósito de Mordecai, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Qual era o objetivo de Mordecai? O que é que Mordecai queria que a sua filha adotiva fizesse, ela na posição de rainha? Esté, vai lá no rei Assuero, entra lá na presença dele e suplica pelo nosso povo. Vai lá você como rainha, entra na presença do rei e pede a ele que tenha misericórdia do nosso povo, suplique a ele pelo nosso povo, para que ele desfaça esse decreto e o nosso povo não morra. E esse era o pedido de Mordecai para Esté. Mas, queridos, tinha um problema. Havia um risco muito grande nesse pedido que ele fez para sua filha adotiva. E Mordecai, perceba bem, Mordecai sabia desse risco. Esté, vai lá falar com o rei. Mas ele sabia que existia uma regrinha lá no reino da Pérsia, que ninguém poderia entrar na presença do rei se não tivesse sido o quê? Se não tivesse sido solicitado, se não tivesse sido convidado antes. A resposta de Esté a Mordecai deixa claro isso a partir do verso 10, veja lá. Então respondeu Esté a Ataque e mandou o servo dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado,
sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença. Qual era a sentença? Sentença de morte. Se você entrasse, se você tivesse a ousadia, o atrevimento de entrar na presença do rei, fosse quem fosse, até mesmo a rainha, se ela entrasse na presença do rei Assuero, sem ter sido chamada, todo mundo já sabia o que ia acontecer com essa pessoa. Sentença de morte. Certo? Em outras palavras, Esther está aqui, morrendo de medo, né? E é compreensível, né? Uma jovem, ela está com medo e ela diz, olha, diz lá para Mordecai que se eu entrar sem ser chamada, eu posso receber a sentença de morte, pena de morte. E faz 30 dias que o rei não me chama para ir lá na presença dele. Então eu não posso, se eu for entrar lá, eu vou ser morta, né? Eu posso ser morta, né? Há esse risco, a menos que o rei levante o seu cetro de ouro, que aí ele está autorizando que eu entre. Mas tem um risco, eu posso morrer ou eu posso não morrer. E aí o servo volta lá e diz para Mordecai. E aí veja, queridos, a resposta que esse homem de Deus devolve para a sua filha adotiva. Volte seus olhos aí. Volte seus olhos para os versos 13 e 14, que são fundamentais nessa narrativa aqui. Veja, perceba a dor e perceba a confiança em Deus nas entrelinhas dessa resposta que Mordecai dá a Esther, a sua filha adotiva. Veja essa palavra de sabedoria de Mordecai. Verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo tu te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Veja que conselho sábio, veja que palavras de sabedoria, mas que palavras de fé esse Mordecai está falando para a sua filha adotiva Esther. Minha filha, não ache que porque você está aí, no bem bom, no conforto do palácio, só tu, dentre todos os judeus das províncias da Pérsia, só tu que vai se salvar. Não ache que porque você está aí nesse conforto, só você vai se salvar. E veja o que ele diz. Se você se calar, você tem a opção de se calar, de escolher o caminho mais fácil. Mas se você se calar, de outra parte, Deus vai levantar livramento para o seu povo. Deus vai trazer o livramento, vai aparecer livramento para o povo de Deus de outro lugar. Mas tu e a casa de teu pai vão perecer. Em outras palavras, a boa entendedora Esther deveria entender o quê? Eu devo ir, é para eu ir para lá, mesmo correndo o risco de morrer. Mas eu não posso me omitir nessa hora. Eu tenho que clamar pelo meu povo, eu tenho que pedir misericórdia, interceder pelo meu povo. E vou entrar lá na presença do rei, ainda que ele não me chamou, né? Essa Esther, que antes queria que Mordecai trocasse de roupa para entrar no conforto lá, na tranquilidade do palácio, essa Esther, então, ela acolhe o pedido de Mordecai. Ela acolhe o conselho do seu pai adotivo e ela, então, responde nessas belas palavras aí do verso 15, a partir do verso 15. Então, disse Esther que respondessem a Mordecai. Veja o que diz aí. Vai, olha o que ela disse. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E o que é que ela fez também? Ela disse assim, porque às vezes o crente faz isso, né? Ore por mim, irmão, mas ele mesmo não ora, né? Eu vou pedir oração, mas a própria pessoa se esquece de orar. Ela pediu oração, mas ela disse assim, cadê?
eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela que antes estava dizendo, tira essa roupa, venha, bota outra roupa para entrar aqui, ela agora está dizendo, eu também vou fazer a mesma coisa, vou jejuar, né? Eu vou orar. O jejum sempre estava acompanhado de oração. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, eu vou lá na presença do rei, ainda que é contra a lei. Essa menina, essa jovem, veja que exemplo, meninas, vocês que estão aqui me ouvindo. Essa jovem, ela ouviu o conselho do seu pai adotivo. Ela viu não apenas as palavras dele, mas viu o próprio testemunho dele. Esse homem também não abria mão. Esse homem também não escolhia o caminho mais fácil. Ele estava pagando o preço agora. E ele está dizendo, é como se ele dissesse assim para essa filha dele, minha filha, você não viu o meu exemplo, vá também lá fazer isso. Nem que seja para perder a vida, mas vá, faça isso, porque Deus vai trazer livramento. Confie no Senhor. E ela então decidiu seguir o conselho de Mordecai. E ela disse assim, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E o que é que ela diz em seguida? Se eu perecer, pereci. Simples assim. Se for para morrer, se o rei não levantar o cetro, eu vou morrer. Mas eu vou entrar lá e eu vou interceder pelo meu povo. Eu não vou seguir o caminho mais fácil, que é o caminho da omissão. De ficar aqui, ó, bonitinha, a rainha toda perfumada, no conforto do palácio, ó, caladinha. Não, eu vou entrar lá. Se eu perecer, pereci. Então se foi Mordecai, fez tudo que Esther ordenou, pediu para o povo orar por ela, e a gente depois, eu convido você depois a ler, a gente não vai ter tempo aqui de ver o desenrolar dessa história, e nem vou dar spoiler, né? Mas a gente vê que depois Esther foi lá, o rei, ela intercedeu diante do rei, e Deus trouxe um grande livramento para o seu povo. Um livramento assim tremendo, que os povos, gente se converteu em ver a grandeza do poder de Deus e o livramento que Deus deu a esse povo. Algo maravilhoso, né? Mas para essa noite, queridos, eu queria chamar a atenção para você dessa convicção de Mordecai, dessa firmeza de Mordecai e essa convicção que Esther teve também a partir ali do conselho do seu pai adotivo. Se perecer, pereci. Uma postura como essa, gente, de coragem, não é porque Esther era uma mulher empoderada, uma super mulher, não, né? Esther era uma serva de Deus, mas essa postura de coragem e de desapego da própria vida não é algo natural, é algo que vem do Espírito Santo, é algo que vem de Deus para o seu povo. O Senhor é quem capacitou Esther a ter essa coragem, essa ousadia de ir até a presença do rei. Diante disso, queridos, tem algumas perguntas que não mais eu convido você a fazer ao texto, mas algumas perguntas que você, a gente precisa fazer para o nosso próprio coração, na presença do Deus que está aqui presente, né? Na presença de Deus. Precisamos perguntar ao nosso próprio coração, será que eu tenho me curvado, né? Eu tenho me curvado diante de que regras? Diante de quais decretos eu tenho me curvado? Diante dos decretos de Deus ou diante dos decretos e das regras desse mundo, desse século? Eu tenho me curvado, reverenciado a Deus, ou eu tenho me curvado diante das regras da sociedade, desse século incrédulo que a gente vive? Eu tenho temido mais a qual governante? Eu tenho temido mais a Deus ou aos governantes terrenos? Aos reis e poderosos desse mundo ou ao Deus Todo-Poderoso? Essa é a primeira pergunta. A quem você e eu temos nos curvado? Mas uma segunda pergunta também para você e eu nos fazermos nessa noite. Eu tenho vivido para Deus e para o bem do próximo? Ou será que eu tenho buscado, antes de tudo, o meu bem, o meu conforto pessoal, o meu bem-estar, e por causa disso eu tenho aberto concessões,
eu estou cedendo às pressões da sociedade, às pressões do trabalho, às pressões dos meus amigos, às pressões da moda? A gente tem aberto essas concessões, ou será que a gente, de fato, tem vivido para Deus e para o bem do outro? Eu estou procurando mais o bem do outro e a glória de Deus, ou eu estou procurando mais o meu bem-estar, o meu conforto pessoal? Essa é uma outra pergunta para que a gente se faça nessa noite à luz dessa história. Em terceiro lugar, os meus filhos, né, eu pergunto aqui, uma pergunta que eu como pai me faço, mas também você que é pai, que é mãe, para que a gente possa fazer essa pergunta diante do Senhor. Os meus filhos, ao olharem para a minha vida, têm visto um exemplo de piedade e de fidelidade a Deus? Como Esther viu o exemplo de Mordecai? Os meus filhos têm visto esse exemplo de piedade, de obediência a Deus? Ou será que eles têm aprendido a andar no caminho largo desse mundo? Eles têm visto assim, eita, papai rapidinho desviou, está indo pelo caminho mais fácil, né? Qual é o exemplo que a gente tem dado para os nossos filhos? Por fim, queridos, na cruz, se a gente lembra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui toda a palavra de Deus, ela nos aponta para Cristo, né? Não é diferente aqui na história relatada aqui no livro de Esther. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, né? Na cruz, ele sofreu o dano. Na cruz, a palavra de Deus diz que ele recebeu sobre si a ira de Deus. Não por causa de pecados que ele tivesse feito, mas para trazer salvação ao povo da aliança, aos escolhidos de Deus. Veja, Mordecai e Esther, eles estão aqui como intercessores, né? Como gente que se sacrificou pelo povo de Deus, mas eles são apenas sombras imperfeitas de Cristo. Cristo, sim, foi aquele que pagou o preço, que morreu para que o seu povo tivesse vida. Os judeus, eles receberam um livramento ali, a partir da intercessão de Esther, mas muito mais intercede por nós, queridos, o Salvador das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para que a gente fosse salvo, para que a gente tivesse vida. O Senhor Jesus se entregou para salvar o seu povo. Nós devemos, diante disso que Cristo fez, glorificar a Ele com todo o nosso louvor, mas também imitar os passos do Senhor Jesus Cristo. Só Ele poderia salvar a gente, e Ele fez isso perfeitamente lá na cruz. Mas Ele também nos disse, a mim e a você, que nós somos seus discípulos. E os discípulos devem aprender a negar a si mesmos, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E aí, a última pergunta para nós nessa noite, né? Fazermos em primeira pessoa, pessoalmente, você se fazer essa pergunta assim como eu. Como discípulo, eu tenho negado a mim mesmo e tenho imitado de fato o Senhor Jesus Cristo? Será que eu tenho negado a mim mesmo? Será que eu estou disposto até a dar a minha vida pelo Senhor, pelo bem do outro, a me gastar, a sair um pouquinho do meu mundinho, dos meus projetos, por amor a Cristo, por amor a Deus? E aí eu quero encerrar, queridos. Eu sei que eu já estou me estendendo aqui, como sempre, né? Mas eu quero encerrar aqui com um relato do historiador John Foxe, que conta a respeito de um certo Daniel Rambaud. E aqui eu vou ler na íntegra o que diz o John Foxe. Daniel Rambaud, de Vilário, pai de uma numerosa família, foi preso e levado, juntamente com várias outras pessoas, ao cárcere de Paisana. Ali
foi visitado por vários sacerdotes que o importunaram insistentemente e fizeram todo o impossível para persuadi-lo a renunciar à religião protestante e fazer-se papista, né? Assim que eram chamados os católicos, né? Esses sacerdotes católicos foram até esse Daniel, que era pai de uma numerosa família, pedir a ele que renunciasse à religião protestante e se tornasse seguidor do Papa. Porém, ele se recusou veementemente, e os sacerdotes, ao ver a sua decisão, pretenderam sentir piedade por sua numerosa família, e disseram-lhe que, ainda assim, poderia salvar sua vida, se, olha a condição que eles deram, se afirmasse a sua fé nos seguintes artigos. Então, esses padres católicos, eles disseram vários artigos. Bastava o Daniel Rambaut aceitar esses artigos que eles disseram, tá bom, tua família vai ser salva. Quais eram os artigos? A presença real de Cristo na hóstia, o purgatório, a infalibilidade do Papa. Olha, Daniel, diz aí que o Papa não erra, que ele é infalível, né? Essa era uma doutrina católica. E também que rezar aos santos traz remissão dos pecados. Ele deveria dizer sim para todos esses pontos aí, que o pescoço dele e da família está salvo. Daniel Rambaut disse aos sacerdotes que nem a sua religião, nem o seu entendimento, nem a sua consciência lhe permitiriam aprovar qualquer um desses artigos pelas seguintes razões. Ele segue dizendo as razões. Crer que a presença real de Cristo está na hóstia é uma forte união de blasfêmia e idolatria. A respeito do outro ponto, era impossível a infalibilidade do Papa, que arrogante e soberbamente se apropriava de um atributo que pertence somente a Deus. E aí ele sai desmontando os outros tópicos ali, não aceitando nenhum daqueles tópicos. Ele diz, olha, o Papa não é infalível, infalível somente Deus, esse atributo é somente de Deus, e é arrogância um ser humano dizer que é infalível. Ele disse isso àqueles sacerdotes. Os sacerdotes sentiram-se tão ofendidos diante das respostas de Daniel Rambaut que resolveram vingar sua decisão mediante o método mais cruel. Ordenaram que lhes cortassem uma articulação dos dedos das mãos a cada dia, até que ficasse sem eles. A seguir, passaram aos dedos dos pés. A seguir, alternadamente, passaram a cortar-lhe um dia uma das mãos, no outro um dos pés. Porém, ao ver que suportava os seus sofrimentos com a mais admirável paciência, fortalecido e resignado, e mantinha a sua fé com resolução irrevogável e uma constância inabalável, apunhalaram o seu coração e deram o seu corpo aos cães. Esse relato está no Livro dos Mártires, nas perseguições contra os protestantes no norte da Itália, promovidas pelo Papa Clemente VIII no século XVII. Esse servo de Deus, Daniel Rambaut, pai de uma numerosa família, provavelmente essa numerosa família também foi morta, né? Morreu, mas ele não abriu mão da sua fé, da sua consciência diante do Senhor. Que Deus nos dê, queridos, a fé e a ousadia de Cristo para nós glorificarmos a Ele nesse mundo de trevas. Não é verdade? Que Deus nos dê essa ousadia, essa fé, com essa resolução irrevogável, mesmo que isso nos custe a própria vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor.